Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina. Estamos no seu capítulo 1º, que trata sobre o futuro e o nada. Nós vimos aqui já sobre o materialismo, que diz que é nada. Vimos aqui sobre duas doutrinas. A doutrina do todo universal, é isto, que diz que não existe sequer uma divindade como divindade. Tudo é o todo, e tudo sai do todo e volta para o todo. E temos o panteísmo, que já traz a divindade, mas que os espíritos saem da divindade e depois voltam para a divindade. Não tem nenhuma nem outra, não existem indivíduos. Tudo é parte de tudo. Temporariamente estamos aqui numa individualidade, mas é pura ilusão, porque não somos indivíduos. E aí fica tudo realmente caótico. E temos as doutrinas espiritualistas, que falam que sim, existe vida depois da vida. A doutrina católica, começamos a partir do nascimento. E aí a vida continua com as repercussões desta vida, das escolhas que fizemos. A doutrina espírita nos traz de que já existia vida antes de aqui chegarmos. Nós fomos criados há muito tempo atrás. Vivemos já várias experiências e viveremos outras tantas, sempre neste aprimoramento destas individualidades que somos, criaturas de Deus. E Kardec está desenvolvendo todas essas ideias com muita calma, com muito cuidado em ser didático, em se fazer entender na explanação de cada uma dessas ideias. Vamos então aqui para o item 10. Diz Kardec: além de que esses sistemas do todo universal e do panteísmo não satisfazem nem a razão, nem a aspiração do homem, se tropeçam, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolverem todas as questões de fato que eles suscitam. Sim, ele inclui o materialismo também, além desses dois. O homem tem, pois, 3 alternativas. Primeiro, o nada, materialismo. Depois, a absorção, não há individualidade. E aí nós temos a do todo universal e a do panteísmo, nesse. Ou a individualidade da alma, antes e depois da morte. É para essa última crença que nos conduz invencivelmente a lógica. A lógica não tem como aceitar nem o nada, nem essa absorção. É aquela também que foi o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Então, todas as religiões nunca pregaram nem o nada depois da morte, nem absorções, seja o que for, queridos. Continua Kardec. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que a sorte de cada alma, ou seja, o destino, o futuro de cada alma, deve depender de suas qualidades pessoais. Porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do sábio e do homem de bem. Segundo a justiça,
As almas devem ter a responsabilidade de seus atos. Mas, para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. Então, eu não posso escolher. Tudo o que aconteceu na minha vida foi sempre determinado não por mim. Então, não pode haver fatalidade. Existe sempre o livre-arbítrio. E com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. É claro. Então, se eu não posso escolher, se tudo vem pré-determinado, se tudo é uma fatalidade, eu não tenho responsabilidade por nada. Não é? Item 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte feliz ou infeliz das almas depois da morte, ou, dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno. Ou seja, a pessoa que fez bem vai para o céu, a pessoa que fez o mal vai para o inferno, que se encontram em toda parte, mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos e, sobretudo, sobre as condições que possam merecer tanto as penas quanto os gozos. Daí os pontos da fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por esses cultos para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Então, tem religiões que acreditam que simplesmente por se honrar a Deus, vai-se para o céu, mesmo que não se façam coisas boas. Como é que eu posso honrar a Deus fazendo mal? Ah, mas eu vou lá e faço todos os cultos direitinho. Mas eu não honro a Deus fazendo o bem para o qual Ele me criou. Para que eu faça o bem. Então, como é que eu posso me aproximar de Deus? Me afastando do cumprimento das suas leis, porque eu vou e faço os cultos como deve ser. Também não cabe no nosso entendimento, não é? Não faz sentido. Então, o inferno existe? Existe porque nós podemos muito bem ir para regiões muito, muito ruins. Mas não é eterno. Não é eterno. Vamos para regiões ruins, junto a pessoas, ou melhor dizendo, a espíritos, seres desencarnados, que, como nós nessa situação estaremos, né, em que podemos estar, vamos falar assim, vamos falar de espíritos, para não puxarmos para nada muito pessoal, né? Então, espíritos que não fazem o bem, que são perversos, vão para onde? Para regiões de serenidade? Não vão. Não vão porque não construíram em suas consciências um espaço de paz, um local de paz. Construíram em suas consciências fogueiras de maldade. Vão para lugares que fizeram por juiz ir vibratoriamente, porque isto não é assim, vai para lá, pega aquele trem e vai para lá. Não. Nossa vibração, se fazemos o mal, nossa vibração é uma. Se fazemos o bem, quanto mais fazemos o bem, nossa vibração. Então, é isto que define para onde vamos. Não é nenhuma sanção de nenhuma entidade. É a nossa própria consciência, quando decide, que vai modulando a nossa própria vibração. Porque as nossas ideias, os nossos sentimentos e as nossas ações como resultado
vão determinar a nossa frequência. E quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual compatível com essa frequência. Somos simplesmente assim, atraídos para a frequência com a qual nos harmonizamos, mesmo que seja uma frequência caótica. Estamos harmonizados com o caos. Então, é lá para a zona do caos que nós vamos. Simples assim. Abrimos os olhos e estamos num bom lugar, porque procuramos fazer o bem. Abrimos os olhos e não estamos num bom lugar, porque não procuramos fazer o bem. Simples assim, porque é físico. É físico, é vibratório, é magnético. Mas Deus nos favorece com a reencarnação. Por quê? Porque Ele quer que progridamos. Progridamos, porque Ele vai criar a nós para ficarmos. Deus não faz nada inútil. Deus é perfeito. Como é que podemos entender a perfeição criando inutilidade? Ah, criei esse filho, mas é um inútil, vai queimar para sempre, num lugar de tormento. Onde que isso faria sentido junto a um Deus perfeito? Não, o inferno, esse inferno, essas zonas de sofrimento para onde os espíritos se enviam pelos maus que praticaram, pelo mal que praticaram nas suas encarnações, são zonas temporárias. Temporárias. Porque o inferno vai se esvaziar. O inferno, as zonas de sofrimento, podemos chamar de várias formas. A palavra, como dizem os espíritos, não importa. O que importa é entendermos do que estamos falando. Essas zonas de dor, consequência dos erros, elas vão se extinguir naturalmente. Porque na medida em que todos os seres do planeta evoluem, vai ficar vazio por lá e fecha-se, acabou. Não tem mais aquela vibração lá, não tem mais. Agora, aquele andar acabou. Como se fosse assim. Era um prédio de 12 andares. Os 3 primeiros andares realmente não são bons. Com o tempo, esses andares vão sumindo. E o que era o 4º andar passa a ser o 1º andar. Aqueles 3 andares, para onde eles vão se ainda tiver alguns por lá? Vão para outro planeta. Aquela vibração deixa de existir na Terra. E aqueles que ainda ficarem naquela vibração, naturalmente, da mesma forma como somos atraídos para essas regiões ao desencarnarmos, se essas regiões não estiverem no planeta Terra, nós vamos ser naturalmente atraídos para outros planetas, ou outro planeta com este fim, sempre não esquecendo que teremos o acompanhamento dos bons espíritos em toda esta grande operação de locação ou relocação de nós espíritos. Então, deixa-me ver se termina mais. No que elas diferem essencialmente sobre a natureza, já vimos isso, daí os pontos de fé contraditórios, já vimos isso também. Muito bem, então terminamos aqui o item 11. Vamos deixar o nosso item 12 para amanhã. Hoje vimos o item 10 e o item 11. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.